Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Muito boa noite, amigos, amigas, queridos. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem, também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. No meio da música, canta comigo. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Entre os anos 80 e os anos 90, muitos jovens cantaram essas canções dessas bandas de rock que tinham um cunho político. Mas nem é pelo cunho político que eu escolhi essa canção hoje.
Eu escolhi essa canção para iniciar a nossa live, porque em algum momento os engenheiros do Havaí, eles dizem: a vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. E seguindo o nosso itinerário do percurso, hoje nós vamos falar exatamente do vídeo que imita a vida e a vida imita o vídeo. A vida na tela do cinema. Vai ser um capítulo muito saboroso. Não vou dizer que o tema é leve, o tema continua sendo a dor humana, o tema continua sendo o sofrimento humano, especialmente as experiências que nós temos de depressão e com todos esses inflacionamentos da pandemia, isolamento social, confinamento, notícias de amigos queridos que estão com a Covid-19. A proposta dessas lives é ser um cuidado homeopático mesmo que à distância. E eu já pude ver assim, eu não consigo acompanhar, pessoal, raciocinar, meditar e ir acompanhando o que vocês vão escrevendo, mas um abraço gigante em cada um, tá? Tô vendo meu primo Alexandre lá do sul, lá de Alegrete, gente de Goiânia. Bruno, eu recebi sua encomenda, viu? Tá aqui na geladeira o seu presente, muito obrigado. E viva o Cruzeiro, né? Pessoas do Nordeste, da Bahia, daqui de Goiás, São Paulo, Rio. Vi minha tia Maria José também, de Resende, no Rio. Recebam o meu carinho e o meu acolhimento, tá? Eu quero com vocês iniciar, como a gente sempre tem feito, um trecho da Sagrada Escritura. E como hoje nós vamos falar de filmes, e um dos filmes tem o tema da amizade, eu quero convidar vocês a abrirem Eclesiástico, capítulo 6. Para quem não conhece muito da Bíblia, ela tem tanto o Eclesiástico quanto o Eclesiastes, certo? E o que eu preparei para vocês é do livro do Eclesiástico. Claudinei, doutorando em filosofia lá do Espírito Santo, seja bem-vindo, meu amigo querido, e tantas pessoas. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, tá bem? O livro do Eclesiástico diz assim: um amigo fiel é um poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Um amigo fiel não tem preço. É imponderável o seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo vital. E os que temem o Senhor o encontrarão. Aquele que teme o Senhor faz amigos verdadeiros, pois tal como ele é, assim é seu amigo. Quem me conhece, quem caminha comigo, sabe que a palavra mais cara da minha vida, da minha espiritualidade e da minha ética, e todo o conjunto moral que eu busco estabelecer na minha vida, na minha jornada, é a palavra amizade. Eu acredito que o cristianismo é a religião da amizade. E eu não digo cristianismo o que nós, como cristãos, construímos ao longo da história, porque o nosso currículo não é muito bonitinho, não. Ainda mais vendo cenas como a de ontem, né, de uma senhora cristã batendo num rapaz na rodoviária por ele ser gay e ela dizendo que queria matá-lo. Não é esse tipo de cristianismo. Esse tipo de cristianismo eu desconheço, inclusive. Eu falo de um outro cristianismo onde Jesus disse: eu vos chamo amigos. Onde ele foi chamado pelos fariseus de o amigo dos pecadores. Onde ele disse lá em João 15: aquele que faz a minha vontade, esse é meu amigo. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, o cristianismo que eu concebo é que apresenta Deus, ou melhor, percebe Deus se apresentando na perspectiva da amizade, se ofertando em sua amizade para o nosso cotidiano. E com este olhar, nós aprendemos a ética de sermos amigos das pessoas independente de suas perspectivas e ideologias, independente de seus times de futebol,
Eu tenho amigos pastores, amigos ateus, amigos agnósticos, amigos de todas as idades, amigos de várias classes sociais, amigos de várias crenças, várias perspectivas. Eu acredito que uma das experiências mais humanas e belas da vida seja a experiência da amizade. E aqui o Eclesiástico diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Acredito que a amizade é o grande antídoto deste mundo que está sendo plasmado na cultura da indiferença. Há uma profecia no livro do Pequeno Príncipe, que também é um livro sobre amizade, quando Exupéry narra que não há lojas de amigos. Na nossa época a gente se acostumou a comprar tudo pronto nas lojas, mas não existem lojas de amigos. Um amigo fiel é um poderoso refúgio. O ditado diz que é melhor ter amigos na praça do que dinheiro no banco. E nesse momento de pandemia, nós estamos reconhecendo os amigos de verdade, as pessoas que realmente ficam do nosso lado, que realmente acompanham o nosso processo. Na hora da dor, na hora do desespero, da crise, é que a gente tem a oportunidade de ver realmente os amigos de verdade. E hoje eu quero registrar aqui o aniversário de um amigo muito querido, que é o Lucas Ribeiro, aqui de Goiânia. Ele está fazendo aniversário. Quero registrar e desejar tudo de bom para o Lucas. Um amigo fiel não tem preço, é imponderável o seu valor. Aquele que teme o Senhor encontrará este amigo. Então fica esta meditação. O tema hoje é longo. Eu não sei se eu vou dar conta de conversar com vocês todo o conteúdo deste capítulo. Eu vi aqui, são 10 páginas. Quem tem esta edição do livro, do Cavalo Marinho ao Beija-Flor, eu estou na página 50. Tá? A vida na tela do cinema. Pessoal, na live da semana passada, a gente conversou sobre olhares, perspectivas. E é o que na fenomenologia é entendida como intencionalidade. A fenomenologia, para quem não é da área, é um método filosófico criado por Edmund Husserl no início do século passado e mudou a concepção de ciência. Mas eu não vou entrar nesses detalhes não. A fenomenologia, então, é a busca da percepção. E nas psicologias e na filosofia clínica, a gente tenta sempre olhar com o olhar do outro para ajudá-lo no seu modo, do seu jeito. É possível, então, que pessoas que estejam muito sofridas, que estejam muito fragmentadas internamente, possam ver com olhos emprestados do outro? Sim, é possível. Por exemplo, Jesus nos empresta o olhar dele para ver a vida na experiência religiosa, na experiência espiritual. Às vezes você vê a vida pelo olhar de um autor. Se vocês pudessem ver a minha mesa, esses dias eu adquiri 3 livros do Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, falecido há pouco tempo. E eu gosto muito, estou me identificando muito com Manuel de Barros. Autores como Rubem Alves, eu estou relendo Rubem Alves, alguns livros dele. Aqui perto de mim, por exemplo, eu tenho esse aqui, A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff. Gosto do olhar do Leonardo Boff sobre a vida. Aqui, por exemplo, eu tenho a Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Você pode pedir o olhar emprestado de um profeta da Bíblia, como agora a gente pediu emprestado o olhar do autor do livro do Eclesiástico. Às vezes você não consegue ver alguma coisa de bom num acontecimento, numa circunstância, e é um amigo que te ajuda a ver, a interpretar. Às vezes é a homilia de um sacerdote ou o sermão de um pastor. Às vezes é um filme.
E é esse olhar do cinema que nós vamos ter hoje. Nós vamos pedir o olhar emprestado de alguns cineastas, de alguns diretores. Em alguns momentos, talvez, o que eu vou evidenciar não é nem tanto o filme, mas o livro que inspirou o filme. Então, sim, você pode, por exemplo, olhar essa pandemia ou com um olhar tóxico, com um olhar negativo, que a gente conversou semana passada, o olhar do urubu, o olhar pessimista, o olhar otimista, né? E aí nós temos muitos filósofos que estão debatendo hoje, temos pensadores de várias áreas tentando entender esta pandemia ou vislumbrar um mundo pós-pandemia. Nós podemos pegar carona com filósofos, com pensadores, com líderes religiosos. Por exemplo, que olhar bonito era o de Gandhi, de Martin Luther King, por exemplo, de Pedro Casaldáliga. E para quem acompanha o meu trabalho, eu tento emprestar o meu olhar um pouco no Instagram, no Facebook, nessas lives. Eu que um dia fiquei inabilitado para ver com olhos otimistas esses filmes que eu vi na depressão e que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês e que eu já venho compartilhando na forma de livro, me ajudaram a ver o que eu não conseguia ver, né? Olha, pessoal, embora eu me considere um cinéfilo, eu amo cinema, amo filme, cresci. O primeiro filme que eu vi na vida em cinema foi o filme ET. Eu lembro que eu devia ter entre 5 e 6 anos. Meu pai servia num quartel em Aragarças, aqui em Goiás, divisa com Mato Grosso, mas nós estávamos de férias em Resende, no Rio de Janeiro, e houve até um ônibus que levou as crianças ali do bairro Alambari para a Academia Militar, e ali naquele cinema nós pudemos ver o filme ET. Foi a primeira experiência minha com o cinema. Claro que em tempos de normalidade, entre aspas, quando eu estou de folga, sempre vou ao cinema. É um entretenimento que eu gosto. Agora na pandemia busco ver filmes, termino as minhas lives indicando filmes, porque é um submodo. Submodo seria uma linguagem na filosofia clínica do que alguns em outras abordagens chamaria de instrumental, ferramenta, recurso. Na filosofia clínica nós temos um termo mais humano, que é o submodo. Esse submodo dos filmes, ele serviu para mim, mas pode ser que não sirva para você. Mas tente fazer um esforço e de adaptar, adequar e refletir qual seria o submodo, né, que seria adequado para você. A Denise não vai poder ficar, mas eu vou dispor no YouTube. Até aviso, pessoal, que para quem não pode acompanhar, eu criei um canal no YouTube só para poder dispor para vocês que não podem estar acompanhando, tá? É o mesmo nome, Cadu Pensando Alto. E a ideia do pensar alto tem muito a ver com o que estamos conversando aqui. Para vocês verem que eu gosto tanto de cinema que hoje eu quis vir com uma camiseta irreverente. A camisa do Capitão América, que é um segmento da DC, né? Embora eu tenha uma preferência, uma queda pelos filmes da Marvel. Semana que vem a gente vai falar sobre o Batman. Eu vou vir com a camiseta do Batman, vocês vão ver. Então, aquilo que para mim foi de muita importância e ajuda na depressão pode não servir para você, certo? Alguns avisos, então, já que aproveitei essa deixa aí. Você pode adquirir os livros e fascículos. Eu sempre mostro o livro, mas esqueço de mostrar os fascículos. A editora Michelis, ela teve a gentileza de pensar nas pessoas que não têm o hábito de ler. Então surgiu esses fascículos aqui da filosofia clínica, e eu tive a oportunidade de ter trechos do meu livro, como o fascículo 9, né, uma abordagem sobre a depressão. Você vê que é bem fininho, tá vendo? É uma forma de revista. E o fascículo 11, que é a superação. Então nós temos a depressão e a superação, do cavalo marinho ao beija-flor. Para quem não gosta muito de ler,
aqui estão recortes com as partes principais desta abordagem. Você pode adquirir pela paróquia Boa Esperança, aqui em Goiânia, ou pelo site da editora, sempre tem as indicações. E como eu falei agora com a nossa amiga psicóloga, o canal do YouTube é Cadu Pensando Alto, também sempre deixo os links para lá. E algumas pessoas perguntam se eu não vou interagir com vocês. Vou sim. Quando a gente terminar os temas do livro, eu vou fazer bate-papos com vocês e bate-papos com outras pessoas convidadas. Eu estou vendo, por exemplo, aqui o Marcos, o irmão Marcos, ele é psicólogo, psicodramatista, inclusive. O tema da semana passada e desse tem muito a ver com a abordagem dele, como psicoterapia. Citei Moreno, Marcos, semana passada. O Marcos, eu já fiz o convite, ele já aceitou. A gente vai marcar uma live só sobre esses temas ou outros temas, tá? Então, feitos esses avisos, vamos entrar de cheio no tema de hoje. Eu acredito que a gente vai ter que dividir em 2 lives, tá bem? Essa música dos Engenheiros do Havaí que eu toquei no início, ou quer dizer, eu tentei tocar, tem muitos anos que eu não estou tão afinado assim com o violão. Vocês viram que eu errei bastante. O Humberto Gessinger, ele diz: a vida imita o vídeo. Só que às vezes também é o vídeo que reflete a nossa jornada da vida. Não é só a vida que imita a tela do cinema. Na tela do cinema a gente se reconhece. E um termômetro muito bom para a gente ver a nossa época, a nossa cultura, é o cinema, é a literatura, por exemplo. Nas palestras que eu venho dando para os jovens, quando eu falo disso, eu faço eles verem como a nossa época tem produzido filmes de monstros, filmes de zumbis, mortos-vivos, filmes sobre vampiros. E são termômetros para a gente medir o que está, talvez, numa linguagem junguiana, no inconsciente coletivo da nossa época. Vale a pena ver. Bom, a epígrafe desse capítulo, eu cito Ingmar Bergman. Esse cara, ele foi um gênio da história do cinema. Ele trabalhou com televisão, com cinema, com teatro, com rádio. Ele foi roteirista, ele dirigiu filmes. E ele diz: cinema é como um sonho, como uma música. Nenhuma arte perpassa a nossa consciência da forma como um filme faz. Vai diretamente até nossos sentimentos, atingindo a profundidade dos quartos escuros da nossa alma. E eu escolhi esse pensamento dele para introduzir os temas desse capítulo. Quando eu tive licença dos meus trabalhos como professor, como administrador paroquial lá em Palmas, e estava com os meus pais em Belo Horizonte, entre Palmas e Belo Horizonte, nos anos de 2009 e 2010, eu fui percebendo uma inadequação que para mim é algo assim muito natural, que é pensar, E eu comecei a perceber uma dificuldade de elaborar pensamentos, especialmente pensamentos complexos. Eu gosto, para mim é natural lidar com ideias complexas, mas naquela época da depressão eu não conseguia. Então uma das maiores lições que eu recebi naquele ano de 2009 e de 2010 foi aprender uma experiência, com a minha experiência, que pessoas fracas talvez não sejam tão fracas assim. Do senso comum entender que a depressão é coisa de gente fraca. E se os verdadeiros fracos forem exatamente as pessoas que se acham fortes e que estão distraídos com os entretenimentos, viajando, passando noites embaladas, fazendo uso de álcool abusivamente, usando drogas, cartão de crédito, e se as pessoas fortes forem exatamente as pessoas que querem respostas, e por aceitarem o caminho de querer respostas, elas entram em depressão.
E se as pessoas fortes forem exatamente as pessoas depressivas? Então, meu amigo, minha amiga, se você tem depressão, está me acompanhando nesse ponto do livro, eu quero que você seja convidado a repensar o significado de forte e fraco. E se você entrou em depressão justamente por ser forte, e ao invés de se alienar com subterfúgios, com fugas e com entretenimentos, e aqui eu não estou fazendo uma análise moral de entretenimentos, eles são bem-vindos, tanto é que a gente está falando de cinema. O que eu estou pensando com você é quem realmente é forte, quem realmente é fraco. Eu me via nessa travessia como uma pessoa fraca na época. E um dia, numa aula de filosofia, onde nós usamos um dos filmes que vamos abordar aqui hoje, eu repensei isso. O filme As Horas, com a Meryl Streep e outras grandes atrizes. Citando Rollo May, no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo, eu concordo com ele. Às vezes nós somos como os pilotos de voos transatlânticos que ultrapassaram pontos sem regresso. Não dispõem de combustível bastante para voltar e são obrigados a seguir adiante. Nós temos medo de prosseguir adiante, mas você está num avião, num transatlântico, atravessando o oceano. Voltar? Prosseguir? Então, às vezes, a única opção da vida é prosseguir. E eu me vi assim, na depressão, decidindo prosseguir. Como disse antes, eu me via com uma dificuldade grande de elaborar pensamentos. Eu via que a insistência de tentar pensar de modos complexos, filosofias, teologias, estava me prejudicando, então eu tive uma intuição. Eu não era terapeuta na época, estamos falando de experiências que eu tive há 12 anos atrás, nem conhecia a filosofia clínica, né? Tampouco tinha feito a pós-graduação que eu tenho em psicologia e a psicanálise que eu iniciei. Eu tive apenas a intuição de driblar esses pensamentos, o que hoje entendo que eram armadilhas, né, da minha mente. E com o entendimento que eu tenho hoje da filosofia clínica, entendi que aquela intuição era um submodo autêntico. Qual submodo? Filmes. Comecei a ver filmes de diversos gêneros. Lembro que eu tinha um paroquiano na paróquia Santa Rita, lá em Palmas, na Aureni 1, que me emprestou uma caixa com dezenas de filmes, eu vi todos. A maioria foi apenas entretenimento, mas alguns filmes dispararam em mim processos, jatos de luzes na minha alma e me marcaram profundamente. Desde então, passou a ser comum para mim anotar frases de filmes. Alguns deles eu assistia mais de uma vez para poder registrar bem as frases mais marcantes. E como na maioria das vezes eu estava sozinho e tinha um controle remoto na mão, eu pausava o filme, pausava o play, anotava a frase. Até hoje eu passo a ter esse hábito de anotar. As tecnologias mudaram muito nesses últimos 10 anos, o Google já tem muitas coisas, ficou mais fácil. Noto que vivemos numa cultura cujo fascínio é fácil pelo maravilhamento de efeitos especiais, e um retorno crescente às fantasias e aos contos de fadas, que antes eram presentes nas literaturas, hoje são frequentes nos filmes. A vida real nem sempre corresponde ao cinema. Todavia, muitas das figuras dos heróis, das fadas e de tantos personagens da literatura, do cinema, podem traduzir e responder aos anseios, ou individuais ou da coletividade. Podemos sempre aprender se temos um olhar atento, como o olhar do garimpeiro que a gente conversou semana passada. Os livros e os filmes na minha vida foram uma fonte contínua de aprendizado. Rollo May diz: é monstruoso dizer-se que o artista não serve à humanidade. Ele foi os olhos, os ouvidos, a voz da humanidade, em várias épocas. Sempre foi o transcendentalista que passava o raio-x dos nossos verdadeiros estados de alma.
Então, passemos a voz para esses olhares dos artistas, dos diretores de filmes. E o primeiro filme que vamos conversar hoje se chama, em português, Reine sobre mim. Reign Over Me, no seu original. Para quem está acostumado a ver o Adam Sandler em filmes de comédia, pode até se espantar vendo esse papel dele. Foi a primeira vez que eu vi o Adam Sandler atuando nesse estilo dramático. Ele fez o papel de Charlie Feynman, um dentista que perdeu a esposa e toda a família num atentado de 11 de setembro. Charlie, ele não consegue mais administrar a dor, o luto. E a dor do luto se instala e ocupa um espaço duradouro nele. E ele fica mergulhado em constantes conflitos, ele se afasta da família, dos pais, dos amigos, e ele se tranca num mundo isolado, num mundo só dele. O semblante do Adam Sandler nesse filme é impressionante, é um grande ator, né? É um grande ator. Estou vendo aqui que é um filme estadunidense de 2007. Enfim, na maioria das cenas Charlie está com fone de ouvido, é a alienação dele. E aqui não vamos dizer que esta alienação é ruim, né? Num olhar filosófico clínico, nós vamos identificar o que é autêntico. E às vezes é aquele fiozinho que está segurando a pessoa. Às vezes é o fiozinho da maconha, o fiozinho de um entretenimento, de um filme, da solidão, que está segurando a pessoa na existência. Quem somos nós para dizer, vamos cortar o contato com isto? Como o pai de um jovem que eu atendi há algum tempo atrás, a vida do menino era futebol, e quando o menino entrou em depressão, a primeira coisa que o pai fez foi retirá-lo dos amigos, retirá-lo do futebol, e tirou o celular do garoto para não ter contato com os amigos, porque o pai achava que toda a depressão e as tentativas de suicídio do garoto vieram dos amigos. Então, a gente tem que ter muita delicadeza para perceber o que está sustentando a pessoa na vida. E, às vezes, é um vício. E quem somos nós para retirar a pessoa desse vício? Aonde ela vai se apoiar? Às vezes, você tem que ter a atenção de colocar uma substituição. Então, tudo isso exige paciência, calma e a humildade de não saber as respostas num primeiro encontro, numa primeira conversa. A filosofia clínica me encanta exatamente por esta humildade diante do outro, que é um infinito de possibilidades. E Charlie está mergulhado com seu fone de ouvido, uma forma de se manter desligado da realidade, de si mesmo, deixou de trabalhar e não cuida da sua higiene, até que há um reencontro casual com um amigo de faculdade, Alan Johnson, que é interpretado por Don Cheadle. Foi fundamental para o Charlie esse reencontro. Algumas cenas assim me arrancaram lágrimas quando eu vi. Acho que eu vi esse filme no ano de 2009, logo que a depressão se instalou em mim. Eu posso dizer que, além de abordar temas como o terrorismo, né, o 11 de setembro, a família dele no filme, ela estava nas Torres Gêmeas, e a dor da perda, do luto, a luta pela superação da depressão, do trauma. O filme ele trata desse tema que para mim é o centro dele, que é a amizade. Tanto é que em português, no Brasil, o filme foi traduzido literalmente, Reine sobre mim, Reign Over Me. Mas em Portugal o filme recebeu um nome muito bonito. Eu gostei muito de como ele foi traduzido em Portugal, Em Nome da Amizade. Mesmo com as atitudes agressivas do Charlie, Alan não desiste do amigo. E o tempo inteiro ele tenta ajudá-lo. Consegue uma psicóloga que se torna uma das personagens do filme. Enfim, ele vai cercar o seu amigo com cuidado, com atenção. Eu sou da opinião de que existe algo de terapêutico na vivência da amizade. E aí eu cito no livro esse versículo que iniciamos a live de hoje. Eclesiástico 6,14. Quem encontrou um amigo
encontrou um tesouro. O segundo filme da nossa live de hoje é preciosíssimo, The Hours, As Horas. Um outro filme que assisti, só que aqui eu penso que nós estamos entre o ano de 2008 e de 2009. Se não me falha a memória, eu estou começando a ter sintomas assim no meu organismo de que as coisas estão inadequadas, a pressão começou a ficar alta, eu comecei a ter crises de taquicardia, de pânico, e eu fazia de novo uma faculdade de filosofia na Federal do Tocantins. Eu já tinha o curso, mas eu quis fazer por gosto. Eu lembro que a gente viu esse filme na faculdade. É um filme baseado no livro de The Hours, de Michael Cunningham. Ele é envolvente não apenas pela belíssima trilha sonora, mas principalmente pela atuação de três grandes atrizes. Nós temos a Nicole Kidman, a Julianne Moore e a Meryl Streep. O enredo do filme une essas três grandes mulheres, conhecidíssimas, da Academia de Hollywood. No filme, elas fazem três personagens de três épocas diferentes. E o que sincroniza as três, embora elas não se conheçam e estejam em três épocas diferentes, é um filme escrito por Virginia Woolf. A Virginia Woolf ela vive num subúrbio de Londres no ano de 1923. Ela luta contra um estado de profunda melancolia, ideias de suicídio recorrentes, enquanto escreve o seu primeiro grande romance. A segunda mulher é a dona de casa Laura Brown, de Los Angeles, que em torno de 1951 está grávida, porém extremamente infeliz. E foi naquele período, nos anos 50, com um otimismo exacerbado da cultura norte-americana e que colocou assim, muitos programas na TV, literaturas foram escritas da mulher como dona de casa, programas direcionados à mulher e uma leitura do feminismo bem condicionado à época. Então ela tinha tudo, os produtos da época, um marido, um carro, mas ela era infeliz. E também pensa em suicídio. E o filho, o garotinho, ele assiste a mãe nesta inadequação à época, à cultura, ao tipo de feminismo que era proposto ali. A terceira mulher é Clarice Vaughan, uma editora de livros dos anos 90, que nos dias mais recentes, em Nova York, ela dá uma festa para um amigo que é escritor. Mas ela já tinha se envolvido com este amigo. E o amigo, nesse momento da narrativa, ele tem AIDS. E ele está no estado final. Nos anos 90, não era como hoje, não tinha as drogas, os coquetéis que tem hoje para quem tem AIDS. E até faço um parêntese para dizer que é um tipo de grupo minoritário que a gente esquece de falar. Eu mesmo tenho acompanhado, como sacerdote, como terapeuta, muitas pessoas que têm AIDS e as pessoas que convivem com elas nem sabem. E o drama dessas pessoas não é fácil. Mas voltando ao livro e ao filme, as três mulheres enfrentam então situações diferentes, entrelaçadas pelo livro da Virginia Woolf. A Virginia Woolf, mesmo ouvindo vozes, há um nível de lucidez permeada pela mágoa com o esposo, porque assim, o esposo tentou tratá-la, mas é um homem preso ao tempo, condicionado ao tempo. Ela se vê fragilizada, ela tenta afirmar sua opinião, a autonomia dela, mas tem uma das cenas assim que me chamou muito a atenção, quando ela, entre aspas, foge de casa e ele a encontra na estação de trem, e ele vai atrás dela, e ela vomita para ele assim seus estados emocionais. Ela diz para ele: eu luto sozinha contra a escuridão, na mais profunda escuridão, e só eu sei o que isso significa. Só eu posso entender a minha condição.
Você vive sob a ameaça da minha extinção. Eu também vivo sob esta ameaça. De alguma maneira, aquelas palavras dela no filme me traduziam. Quando você está num estado depressivo profundo, você se vê diante da possibilidade da sua extinção. E quem é que está atento a esta possibilidade da sua extinção? Quando hoje eu, acompanhando jovens, adolescentes, com ideações suicidas, eu tenho bem presente, especialmente na escuta de suas queixas, a invisibilidade. Quem me nota, quem me percebe, quem escuta os meus dramas, seja na escola, seja por parte de professores, pedagogos, orientadores, seja por parte do pai e da mãe. Muitas vezes estão em grandes apartamentos, têm comidas boas, o melhor videogame, um edredom para os dias frios, mas são pobres de afetos. São mendigos em apartamentos de luxo. Não tem só a pobreza de pão, de teto, de emprego. Tem crianças e adolescentes mendigando o amor dos pais, tem esposas mendigando o amor de seus maridos, tem maridos mendigando o amor de suas esposas. E são tantas situações. E a Virgínia, ela vive esse embate entre a honestidade e entre o marido que tenta ajudá-la, e a gente pode fazer até uma reflexão assim, o marido, ele se perde tentando ajudar, ele faz de tudo por ela, chega a mudar de cidade, mas nada é suficiente para aquele buraco gigante no coração da Virginia Woolf. Dentre tantas lições que meditei ao ver esse longa-metragem e debatê-lo com os colegas na faculdade, eu destaco a lição que extraímos sobre o tempo. Eu vou partilhar 2 lições desse filme. Acredito que realmente pelo tempo a nossa live vai precisar ser dividida em 2 partes, porque são temas muito ricos e eu não quero ir com pressa. Até porque para que a pressa, né, gente? O tempo é uma questão que passa, tanto é que o nome do filme é As Horas. Pensem comigo, e foi o que eu pensei naquela época do ano de 2010. Quando a gente vive experiências muito saborosas, o tempo passa tão rápido. Quando a gente está se divertindo no shopping, num parque de diversões, num passeio a Pirinópolis ou à praia, quando a gente está brincando com as crianças ou jogando fora uma conversa com amigos, tomando uma cervejinha, numa cafeteria, enfim. A gente não vê o tempo passar. Por outro lado, quando a gente está sofrendo, parece que o tempo se arrasta. Os ponteiros do relógio parece que ficam pesados. O depressivo, ele é desafiado a enfrentar as horas de uma maneira diferente. Eu estou falando de um drama psicológico, mas quem sofre, por exemplo, fisicamente. A minha mãe fez cirurgia na perna, eu vejo, escuto as queixas dela, a dor física dela. Parece que quando ela acorda de madrugada com muitas dores, parece que para ela as horas não passam, custam a passar. E geralmente é no frio da noite, porque além da cirurgia no joelho, ela tem fibromialgia, e são tantas coisas juntas que inflacionam a dor dela. Em aspectos psicológicos é a mesma coisa. O tempo torna-se um inimigo. Eu penso que nesse sentido o nome As Horas do filme tem tudo a ver. Acho que o filme, que também é um livro, ele tenta evidenciar essa percepção pesada, lenta do tempo para a alma que sofre, porque ele causa a impressão de que a dor não tem fim. O filme ele não aborda a causa. Por que essas 3 mulheres, da década de 20, de 50 e da década de 90, 3 épocas diferentes, 3 mulheres vendo o mesmo padrão, a forma da dor, embora conteúdos diferentes.
O filme não se preocupa com a causa. Numa linguagem cinematográfica muito envolvente, o roteiro segue costurando as 3 histórias. Para mim foi perfeita a atuação das 3 atrizes, né? Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep, e captando as angústias delas, os condicionamentos das personagens. O fio condutor, junto com o confronto com o tempo na depressão, é o suicídio como possibilidade permanente. Elas têm que lidar com esta possibilidade da autoextinção, do autoextermínio. Claro que ser depressivo não significa ser suicida em potencial. A gente já distinguiu isso em lives anteriores. Quem não acompanhou, eu te convido a rever essas lives que estão lá no YouTube. Cadu Pensando Alto. O assunto é mais amplo e complexo do que pensamos e é preciso respeitar a fenomenologia de cada singularidade. No entanto, nossas personagens lidam com esse drama num padrão semelhante. O suicídio aparece como possibilidade de alívio da angústia existencial em que se encontram. Foi no debate que realizamos após o filme que eu desmontei em mim um pré-conceito, um pré-juízo, que a depressão é coisa de pessoas fracas. Essas mulheres não eram fracas, elas eram fortes demais. E há muitas pessoas fortes mantendo a máscara de pessoas fortes, mas no fundo estão vivendo o esfarelamento das suas estruturas internas. Aquelas mulheres eram fortes, sim, elas só queriam respostas. Muitas vezes, pessoas que entram em depressão porque querem respostas, elas se fragilizam. Mas a fragilização é apenas uma faceta da sua maneira de continuar sendo forte, continuar sendo leais a si mesmas. Havia alguma disposição para a luta e, sobretudo, uma lealdade aos seus próprios processos. Acredito que ainda dá tempo da gente conversar sobre um outro filme chamado Efeito Borboleta. Eu não acredito que esse filme eu tenha visto no período da depressão. Eu acredito que eu vi esse filme antes, mas eu creio que na fase que alguns teóricos chamam de fase da negação, né? Existe esta teoria. Na filosofia clínica nós não universalizamos nenhuma teoria, conversamos com todas. Podem haver ou não coincidências. E para mim houve essa coincidência. Eu neguei a depressão, né, por muito tempo. Esse longa-metragem é inspirado na teoria do caos, que ficou muito famosa nos anos 60, através de um meteorologista chamado Edward Lorenz. É com uma frase da teoria do caos que o filme começa. Algo tão pequeno como o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Para Lorenz, fenômenos simples têm, na verdade, comportamentos complexos e dinâmicos. Esse comportamento caótico e imprevisível envolve a grande totalidade. Um pequeno fenômeno pode ter proporções incalculáveis, de longo alcance e de forma não linear. Nós estamos acostumados a entender, por exemplo, a história de modo linear, começo, meio e fim. Só que depois de Einstein, a história, o tempo, o espaço, eles precisam ser vistos de modo diacrônico, sincrônico, anacrônico e sem perder de vista a dimensão complexa. A teoria da complexidade é o que está de pano de fundo desse filme. Essa lei, né, a teoria do caos, quer dizer apenas que não existe para uma causa só um efeito. Uma causa pode ter vários efeitos, assim como muitos efeitos imprevisíveis pode ter várias causas ou uma causa só. Ou seja, no clima,
Qual é o efeito desse ciclone que está passando por Santa Catarina, indo em direção ao sudeste nesse momento? Qual é a causa ou as causas, né? Então, seja no clima, seja no relevo, seja no corpo humano, assim também na economia. A economia decadente de um país atinge o globo inteiro com a globalização. A vida social, a vida intrapsíquica. O caos seria a essência de todas as coisas? Existe um padrão no caos? Se existe um padrão no caos, qual é a ordem do caos? Nessa teoria podemos refletir que cada decisão que você toma, que eu tomo, não compromete só você. É uma rede imprevisível, incalculável de pessoas. E aqui está a nossa dimensão de interdependência, de coexistentes. Toda a humanidade, de algum modo, vai ser afetada por uma escolha sua. E aqui entra o filme. E quem protagoniza o filme é o ator conhecidíssimo, né? Ashton Kutcher. Quem não gostaria de ter o poder de mudar alguma coisa do seu passado? Pensa aí comigo. Se você tivesse o poder de mudar algo do seu passado, você mudaria? E se de repente você tivesse esse poder? O Ashton Kutcher, ele protagoniza o jovem Evan Trebon. Ele carrega alguns traumas de infância e ele descobre que ele tem o poder de voltar no tempo. O seu próprio corpo pode alterar o seu passado. Através de desenhos, fotografias ou escritos, penetrando na memória física do evento recordado, ele podia ir naquela data de novo. Só que com a consciência que ele tinha do presente. Ele voltava então para o passado com a consciência do presente, tentando alterar coisas futuras. Porém, é claro que aqui eu não vou contar o filme, e pessoal, nem é minha intenção dar spoiler aqui, só que nós estamos falando de filmes de mais de 10 anos atrás, né? Então, não tenha nem como fazer a reflexão sem contar um pouquinho dos filmes. Peço perdão para quem não gosta que dê spoiler. Mas, vejam, todas as vezes que o Evan Trebor tenta mudar o futuro, se desencadeia eventos inesperados. Então, quando ele retorna para o momento presente ou para o momento futurístico, com a consciência que ele tinha, algo inesperado acontece. Ou com ele mesmo, ou com amigos, ou com a namorada. Quando ele retorna tentando mudar algo do passado, às vezes ele está no hospital, ou às vezes a namorada que ele ama demais nem o reconhece, porque foi alterado. Alguma coisa imprevisível então acontece. O filme é bem criativo. Ele gera uma reflexão tanto filosófica como psicológica muito interessante. E se alguém tiver o DVD e puder assistir o making of do filme, eu recomendo muito. Porque ali vão ter teóricos, parece que psicólogos, psiquiatras refletindo sobre a nossa necessidade de controlar o tempo e o rumo dos acontecimentos. O que você mudaria na sua história se isso fosse possível? Se você tivesse esse poder de ir na sua infância, em algum evento, ou na adolescência, modificar um trauma, um registro. O filme se chama Efeito Borboleta. Nós vamos colocar todos eles aí. Daqui a pouquinho no Instagram, tá, Dias? A mensagem, então, é essa. Se você tivesse o poder de voltar no seu passado, que efeito você mudaria? Na verdade, correríamos o risco de mudar muitas outras coisas que nós não desejaríamos. Por exemplo, uma coisinha que você mudasse na sua infância poderia, como desencadeamento inesperado, fazer com que você não encontrasse o seu atual marido, a sua atual esposa, e nem tivesse os filhos que você tem. Valeria a pena? Uma causa pode gerar um efeito ou vários efeitos. O que eu gostei mais dessa abordagem foi refletir que, no fundo, a gente tem uma crença do controle. A gente crê que temos o controle. É uma ficção. É uma ficção da ansiedade, é uma ficção do poder do eu,
né? Especialmente na nossa época, que colocou muito poder no eu, na subjetividade e na vontade, né? O eu como pensamento, eu penso, logo existo. O eu como vontade, em Schopenhauer, em Nietzsche. O que podemos fazer? Podemos mudar o passado? Não podemos. Eu estou assistindo uma série chamada Outlander, que também trabalha esta... Estou nos últimos episódios, é bem interessante. Agora, para quem tem estômago fraco, eu não recomendo. Nós não podemos mudar o passado, mas em terapia, e há muitas psicoterapias que podem ajudar você a mudar o registro do passado. Você não pode modificar uma memória, mas você pode modificar o registro de uma memória. E é interessante esta reflexão. Uma vez reconciliado com seu passado, você pode ficar mais inteiro no presente e se aventurar num futuro, ainda que incerto, desconhecido, com mais integridade, com mais inteireza, com mais paz e serenidade. Reconciliar-se com o passado pode ser a condição para que você esteja inteiro no presente e se lançar com mais confiança no futuro. Então, pessoal, trabalhamos esses 3 filmes hoje. Reign Over Me, né, com Adam Sandler. The Hours, As Horas, com Meryl Streep, Julianne Moore e Nicole Kidman. E O Efeito Borboleta, com o Ashton Kutcher. Semana que vem a gente vai conversar sobre Karate Kid, não aquele dos anos 80, né? Com Daniel San. A gente vai assistir... Assistir é ótimo. A gente vai conversar sobre o Karate Kid de 2010 com Jaden Smith, o filho do Will Smith. Também o filme Comer, Rezar, Amar. Eu sugiro tanto o livro quanto o filme. O filme foi protagonizado pela Julia Roberts. Ela fez um papel assim... Para mim o filme foi muito fiel ao livro, mas o livro é bem mais rico. Também a gente vai conversar sobre Matrix, e Matrix é uma riqueza, é o que eu mais comento aqui, e a série Dr. House. Então vejam que são muitos filmes, livros. Você se recorda de algum filme, livro, texto, poesia, alguma música que você pudesse atualizar de novo nessa pandemia, nesses dias de confinamento? A arte tem esse poder de traduzir nossas demandas internas, a nossa alma, seja na linguagem dos livros, dos filmes, do teatro, das pinturas, das páginas, né, de um livro. Ela pode traduzir uma outra maneira de olharmos e de nos entendermos. Então, nessa ótica de pedir o olhar do outro emprestado, os filmes e os livros, a poesia pode nos ajudar muito, assim como a espiritualidade. E eu quero emprestar o meu olhar, eu que superei a depressão, para você que talvez esteja vivendo esse drama hoje, ou outros dramas, outros desafios da nossa existência. Como diz aquela canção Summer Over the Rainbow, em algum lugar tem um arco-íris que podemos encontrar, né? Uma serena noite para você, uma boa semana, e mesmo com a distância, nesse canal, nesta proposta de conexão, eu me candidato a ser amigo. Estamos no ano de eleições, né? Eu vou me candidatar. Me candidato a ser amigo de vocês nesse momento de tantos desafios, de crises e de muitas dores. Contem com a minha amizade, tá bem? Até mais, pessoal.